Dizem que o medo começa quando vemos algo se mover no escuro, mas isso é uma mentira confortável. O medo começa antes da sombra, antes do ruído, antes da porta entreaberta no fim do corredor. Ele nasce naquele silêncio terrível em que a mente decide preencher o vazio com alguma coisa pior. Porque o ser humano não teme apenas o que existe, ele teme, acima de tudo, aquilo que poderia existir. Talvez seja por isso que uma casa vazia nunca pareça realmente vazia durante a noite. Talvez seja por isso que o escuro não nos assusta pelo que mostra, mas pelo que esconde. E talvez o verdadeiro monstro nunca tenha morado debaixo da cama. Talvez ele sempre tenha vivido dentro da imaginação humana, esperando apenas o silêncio certo para respirar. Aristóteles acreditava que o medo nasce diante da possibilidade de um mal futuro. Não é preciso que a desgraça aconteça, basta que ela pareça se aproximar. Um animal teme o predador que vê. O ser humano teme o predador que talvez esteja escondido na moita. E é aí que nossa inteligência se transforma em maldição. Nós prevemos a dor, antecipamos a perda, ensaiamos mentalmente tragédias que talvez nunca aconteçam. Para Aristóteles, coragem não é a ausência de medo. Coragem é saber o que realmente merece ser temido. Mas como distinguir o perigo real da sombra criada pela própria mente? Talvez o medo seja exatamente isso, uma profecia escrita por uma alma perturbada. Thomas Hobbes olhou para a humanidade e viu algo mais assustador do que fantasmas. Ele viu homens vulneráveis, cercados por outros homens igualmente famintos, frágeis e perigosos. Antes das leis, antes das cidades, antes das portas trancadas, havia uma ameaça constante. O medo da morte violenta, o medo de ser atacado, o medo de dormir e não acordar mais. Para Hobbes, a civilização nasce desse pavor. Criamos leis porque sentimos medo. Criamos governos porque sentimos medo. Criamos trancas porque sentimos medo. Talvez a sociedade não seja um monumento à razão, mas uma casa construída por criaturas apavoradas. E cada luz acesa na janela seja apenas uma tentativa de manter a escuridão do lado de fora. Spinoza viu o medo como uma paixão nascida da incerteza. Nós não sofremos apenas pelo que acontece, sofremos pelo que pode acontecer. O medo não precisa de confirmação, ele precisa apenas da sua dúvida. Será que estou seguro? Será que fui traído? Será que a doença já começou? A mente humana é incapaz de deixar o desconhecido vazio por muito tempo. Quando não há resposta, inventamos uma. E quase sempre ela vem coberta de sombras. Para Spinoza, medo e esperança caminham juntos como irmãos enfermos. A esperança sussurra: talvez eu seja salvo. O medo responde: talvez não. Mas existe um medo ainda mais fundo, um medo que não tem objeto. Kierkegaard chamava isso de angústia. Não é o medo de um assassino, de uma criatura ou de uma presença em seu quarto. É o medo da possibilidade, o terror de perceber que podemos escolher. O abismo não assusta apenas porque podemos cair. Ele assusta porque, em algum lugar obscuro de nós mesmos, sabemos que poderíamos pular. Para ele, o ser humano teme sua própria liberdade, porque toda escolha mata outras vidas possíveis que jamais viveremos. Heidegger separava o medo da angústia. O medo aponta para alguma coisa, a angústia aponta para tudo. De repente, a casa parece estranha, o corpo parece diferente, o próprio rosto parece desconhecido. É como se o mundo cotidiano perdesse a máscara por alguns segundos e atrás dela
aparecesse uma verdade simples demais para suportar. Estamos vivos, mas estamos vivos em direção à morte. Talvez o medo mais profundo não seja morrer, talvez seja perceber que passamos a vida inteira tentando esquecer que a morte estava conosco. Hoje, o medo não vive apenas nos castelos, cemitérios ou florestas escuras. Ele vive nas telas, nas notícias, nos alertas, nas câmeras e nas notificações. Martha Nussbaum vê o medo como uma emoção primitiva ligada à nossa fragilidade. Antes de sermos racionais, fomos corpos pequenos pedindo proteção ao mundo indiferente. Crescemos, mas a fragilidade permanece. Só troca seu nome. Medo de perder, medo de adoecer, medo de fracassar, medo de ser esquecido. Sara Ahmed lembra que o medo também circula socialmente. Ele gruda em rostos, corpos, grupos e palavras, ensinando quem devemos evitar. Bauman chamaria isso de medo líquido, sem forma, sem lugar fixo, escorrendo por todos os cantos. Já Lars Svensson vê uma cultura inteira organizada em torno de ameaça. Quanto mais buscamos segurança, mais somos lembrados de que talvez nunca estejamos seguros. Mas então surge a pergunta mais estranha. Se o medo dói, por que buscamos o terror? Por que abrimos vídeos assustadores de madrugada? Por que queremos ver o monstro aparecer? Noel Carroll explica que o horror não oferece apenas medo, ele oferece curiosidade. Queremos entender a criatura, descobrir a regra, ver o que não deveria ser visto. O monstro nos repele, mas também nos chama. Toda boa história de terror faz uma promessa terrível. Continue olhando e eu mostrarei aquilo que você não deveria saber. E nós continuamos, não porque somos corajosos, mas porque precisamos dar alguma forma ao medo. Na ficção, o medo tem começo, meio e fim. Na vida real, ele apenas espera em silêncio, no quarto ao lado. Então por que sentimos medo? Sentimos medo porque podemos imaginar o futuro, porque sabemos que somos frágeis, porque somos livres demais para não temer nossas próprias escolhas, porque sabemos que vamos morrer mesmo quando fingimos esquecer, porque o desconhecido nunca permanece vazio dentro da mente humana. Aristóteles viu o medo como presságio, Hobbes viu o medo como o alicerce da civilização, Spinoza viu o medo como incerteza, Kierkegaard viu o medo como vertigem da liberdade, Heidegger viu a angústia como o chamado sombrio da existência. E os filósofos atuais mostram que o medo também é social, político, moderno e líquido. Mas talvez todos estejam dizendo a mesma coisa. O medo existe porque o ser humano sabe demais. Sabe que pode perder, sabe que pode sofrer, sabe que pode escolher o errado. Sabe que a razão é apenas uma pequena vela cercada por uma escuridão imensa. E quando a noite chega, quando a madeira estala, quando o vento sussurra o nosso nome, não é o fantasma que nos assusta. É a suspeita de que ele talvez seja apenas uma parte de nós. Uma parte esquecida, enterrada e faminta, esperando o silêncio certo para finalmente aparecer. E se o medo não estiver lá fora? E se ele sempre esteve olhando através dos seus olhos? Se esse vídeo te fez olhar diferente para o medo, comenta aqui embaixo. Qual filósofo mais te assustou? E se quiser continuar descendo por esse abismo, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.